Então isso mostra que o risco desta reação, que é a mais grave relatada da miocardite, é de 0,001. Né? Então é um risco muito pequeno perto do benefício. E por que a gente coloca hoje, né, a criança, a Felipe até comentou, porque de repente as crianças voltaram a ser consideradas importantes para a vacinação? Porque a partir do momento que nós vacinamos adulto, a partir do momento que nós flexibilizamos mais, todo mundo começou a sair, as crianças também começaram a sair, e com uma nova variante que se transmite muito, o número de casos proporcionalmente, né, que exigem internação, ou houve um aumento, né, proporcional das crianças, isso particularmente no hemisfério norte, onde a Ômicron até chegou antes, das crianças que fazem parte da população que não tem nenhuma proteção, né, para a Covid. Então, a partir do momento, né, realmente no decorrer da pandemia, as crianças que não eram importantes passaram a ser, porque elas começaram a adoecer mais gravemente, a serem internadas. Os relatos da síndrome pós-Covid também são relatos bastante impressionantes, né, no Reino Unido mais de 20 mil crianças sendo acompanhadas há um ano com equipes multidisciplinares em função da síndrome pós-Covid. Então, por isso, né, por este motivo, as crianças passaram a ser alvo, vamos dizer assim, né, da intenção de vacinação. Que eu não tenho dúvida, né, que a vacina é segura, né, como tudo na vida, você não tem zero risco, como também não teve na nossa vacinação e nenhuma outra vacinação. Se a gente toma dipirona por muito tempo, a gente pode ter uma aplasia de medula, por exemplo. Né? Por que a gente toma, as pessoas tomam, porque o benefício, e porque a medicação ainda está nas prateleiras, né, das farmácias, porque o benefício supera este risco. Doutora, para a gente esclarecer rapidamente, essas vacinas pediátricas, elas são dadas nas crianças em doses menores do que as de adulto, entretanto com a mesma eficácia, é isso? Isso, o que foi visto, né? Primeiro, quando a gente começou a vacinar de 11 a 18 anos, observou-se nesta faixa etária, sim, a ocorrência de miocardite que a gente praticamente não via em adultos. Quando foi, daí sim, na fase de testes com crianças voluntárias, né, se viu que era possível diminuir a dose, né, das crianças. Isso se refletiu no aumento, na diminuição do risco de reações adversas e não alterou a eficácia das vacinas. Então, a criança, né, o adulto recebe 30, a criança recebe 10 na concentração da vacina, e isso mantém nas crianças a eficácia. Bem, doutora, a pergunta agora é de Felipe Bueno. Doutora Raquel, muito boa tarde. Eu, com base no que eu li, com base no que eu acompanho, né, dos especialistas, entendo que a vacinação das crianças, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, seja algo relevante, importante e diria até que é uma emergência. Porém, não sou médico, apenas estou observando o que os especialistas e as especialistas dizem. Então, pergunto para a senhora, para esclarecer a gente aqui, é uma emergência? O governo federal foi lento nessa discussão de consulta popular, uma vez que a Anvisa já tinha autorizado no dia 15 ou 17, não me lembro agora, de dezembro, a vacinação das crianças de 5 a 11? Felipe, eu concordo com você. Como o ministro fala agora, né, eu vi a Caterine comentando que ele falou que foi no tempo mais ágil possível, né, não foi. Se a gente já tivesse, né, começado a compra de vacinas em 16 de dezembro, a gente já teria uma parte grande das crianças vacinadas, e o mundo considera, né, uma emergência, vamos dizer assim, ou que a gente tem pressa de vacinar as crianças, primeiro, para poupar as crianças, né, de poderem ser internadas pela Covid. E segundo, porque nós sabemos também que para o controle da pandemia, e isso a Ômicron nos mostrou muito bem, eu preciso ter a maior parte possível da população totalmente vacinada do mundo. E nesse sentido, as crianças se incluem, uma vez que já temos vacinas que se mostrem seguras, eficazes, até já temos mais de uma vacina, né, que se mostra segura e eficaz, né, aqui no Brasil, por enquanto, só a Pfizer, mas com expectativa, inclusive, da Coronavac, que vai fazer a gente acelerar o programa de vacinação da criança. Então, eu considero, sim, que nós temos uma urgência em vacinar as crianças. Doutora, a pergunta agora é de Paulo Pousonoff. Boa tarde, doutora Raquel. Eu queria falar um pouco sobre os tais casos anedóticos, né? Quando se fala aí sobre a segurança da vacina, eu gostaria de agradecer, porque a senhora disse, né, que nada na vida está isento de risco. Isso é muito importante a gente ver um médico, né, um cientista falando isso. Mas, voltando aos casos anedóticos, quando se fala aí sobre a segurança das vacinas em adultos,
a gente vê pipocar na imprensa, nas redes sociais, vários dos chamados casos anedóticos, pessoas que tiveram mal súbito, e muita gente atribui esse surto, digamos assim, de mal súbito, esses casos anedóticos, à insegurança das vacinas. Por outro lado, a gente tem aí a vacinação infantil. Hoje, o dado trazido aqui da Jovem Pan mesmo foi de pouco mais de 300 crianças que em 2 anos no Brasil morreram, num universo de 20 milhões de crianças nessa faixa etária. Então, eu imagino, não sou estatístico, que essas 300 crianças no universo de 20 milhões, estatisticamente, talvez se configurem aí também em casos anedóticos. Aí eu queria entender por que casos anedóticos, de um lado, eles são usados para a implementação de políticas públicas, como a senhora disse, né, a senhora considera emergencial, importante essa vacinação feita agora, e porque, por outro lado, esses casos anedóticos são ignorados ou até mesmo descredenciados, né, descredibilizados quando se trata de questionar a segurança das vacinas. Só queria lembrar que eu sou a favor da vacinação e já tomei as 2 doses. Ô Paulo, na verdade, o que a gente tem primeiro, né, a Caterina até já falou, o ministro falou e nem precisava repetir até o ministro, né, que todas as reações adversas serão acompanhadas, porque se é uma coisa que funciona ainda bem, né, aqui no Brasil, é esse sistema, né, de acompanhamento das reações adversas à vacina, qualquer tipo de reação, em qualquer idade também. O que acontece também, Paulo, que acho que também tem que ficar claro, a partir do momento que nós estamos vacinando bilhões de pessoas no mundo todo, a gente, né, é fácil também perceber que as outras doenças que acontecem, já sempre aconteceram, elas vão continuar acontecendo. E muitas delas terão, sim, uma relação temporal com a aplicação da vacina. É impossível não ter uma relação temporal quando você está vacinando muita gente com mais de uma dose, com 3 doses, Israel agora com 4 doses. Então as pessoas vão continuar tendo derrame, vão continuar tendo mal súbito, vão continuar quebrando a perna. Isso tem relação com a vacina ou não? Tudo isso deve ser reportado, né, e é reportado, e tudo isso é analisado. E os dados onde você consegue realmente fazer uma relação de não só temporal, mas causal, né, isso é contabilizado e isso entra na balança de risco e benefício de você ter, de manter um programa de vacinação, de manter determinado fármaco, né, em uso para a população. Então, o que nós temos muitas vezes é um exagero das coisas que acontecem, que já aconteciam, e essa relação causal, que não tem como fugir da relação causal quando você está numa campanha mundial de vacinação. Em relação ao mal súbito, inclusive, tem muito se falado, né, de mal súbito em atletas de grande performance, de alta performance, e tem estudos muito bem feitos, né, de acompanhamento ao longo de 10 anos, publicados, né, científicos, com a porcentagem, né, ou qual a incidência desse mal súbito nos atletas, que não houve, felizmente, nenhuma mudança. Acontecem, infelizmente, mas nenhuma mudança com a vacinação agora que vem acontecendo. E em relação às crianças, veja, alguns conceitos acho que a gente tem que lembrar quando a gente está falando até de vacina, né? Por exemplo, a vacina da catapora, né, hoje as crianças não têm mais catapora e a vacina está lá, uma vacina de vírus atenuado, inclusive, né, eu coloco um vírus enfraquecido no organismo da criança, que vai provocar uma doença mais leve. A catapora dava muita hospitalização? Não, com certeza cifras muito menores até do que a Covid. Mas por que a gente vacina catapora? Porque ela tem complicações, ela pode não matar, mas ela tem risco de dar infecção generalizada, ela tira a criança da escola, ela tira o pai para cuidar da criança, você tem um absenteísmo grande, né? Então a vacina, a gente fala até da mortalidade, né? Porque isso é algo que nos toca até muito mais, e é importante, mas a vacina ela tem outros objetivos, só para finalizar. E de qualquer maneira, se eu tenho 300 mortes, que pode ser estatisticamente não significante em crianças que não devem morrer, e eu tenho uma vacina que pode evitar isso, eu acho que não se justifica não oferecer essas vacinas para as crianças, uma vez que são seguras e eficazes.